Paz do Senhor, meus irmãos. Daniel capítulo 1. Pode sentar. Daniel capítulo 1, versículo 17. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos na campanha de Daniel. Que bom, tem muita gente aqui, graças a Deus, firme na campanha. Agradeço a Deus pela oportunidade, pela vida do nosso pastor. Daniel 1,17 diz assim: quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Vou repetir mais uma vez. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu. Amém? Quero trazer uma rápida reflexão aqui essa noite, neste dia de campanha. E Deus ministrou algo no meu coração que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeiro, eu gostaria de abordar alguns aspectos sobre as oportunidades que Deus nos dá. Primeira coisa, Deus é quem nos dá as oportunidades. Natan, por que você está dizendo isso? Parece ser tão óbvio. É porque, só relembrando aqui o contexto, que o pastor Valdir abordou muito bem no domingo passado, o contexto de Daniel, que Daniel foi levado cativo naquela primeira leva, junto com outros nobres, junto com algumas pessoas letradas, pessoas instruídas em sabedoria e em ciência de Israel. E parte do templo também foi saqueado nessa primeira deportação, ou nessa primeira parte do exílio babilônico. E Daniel tinha tudo para ser um fracasso. Mas aqui nós aprendemos a primeira verdade de Deus em relação às oportunidades e à vida de Daniel. Deus é quem nos dá as oportunidades, e nós precisamos compreender isso. Às vezes nós achamos que é o homem quem vai nos promover. Às vezes nós temos aquela convicção interna, convicção talvez errada, de que é exclusivamente o homem que vai nos promover. E muitas vezes nós nos humilhamos diante dos homens, mas não nos humilhamos diante de Deus. E quantas vezes, quando o diabo tenta roubar a nossa identidade, assim como fez com Daniel, mudando o nome dele, colocando em Daniel o nome que era uma adoração a um deus pagão babilônico, o diabo tentando destruir a identidade de Daniel, o diabo tentando ofuscar que Daniel era um projeto perfeito, criado por Deus para uma geração específica. E o diabo, além de tentar roubar a oportunidade de Daniel, além de roubar a pátria, além de roubar os sonhos, além de roubar a família, além de roubar o reinado na qual ele estava inserido em Israel, além de roubar diversas outras coisas, e quem sabe um futuro promissor dentro de Israel, o diabo tentou apagar a fé de Daniel, porque muitas vezes nós vemos oposições de pessoas a Daniel, mas Daniel reconhecia que Deus estava no comando da vida dele, e era Deus quem dava as oportunidades para ele. Em Isaías capítulo 55, versículo 6 diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo, nós precisamos invocá-lo enquanto está perto. Invoquemos ao Senhor, porque é Deus quem nos dá as oportunidades. Deus vai dar aquela oportunidade que você está sonhando lá fora. Deus vai dar aquela oportunidade de emprego que você tanto precisa. Deus vai honrar o seu ministério de forma que você nunca imaginou, mas é Deus quem dá a oportunidade. Não confunda a oportunidade de homens com a oportunidade de Deus, porque a oportunidade de homens são situações doloridas.
Oportunidade dos homens são situações que nos ofuscam, mas as oportunidades vindas de Deus são circunstâncias preparadas por Ele para, além de moldar o nosso caráter, honrar a nossa vida e fazer nossa caminhada em direção ao propósito que Ele nos dá. É Deus quem dá as oportunidades. Segunda verdade, nós precisamos reconhecer os momentos adequados para aproveitarmos as oportunidades. Nós precisamos reconhecer os momentos adequados para aproveitarmos as oportunidades. Daniel tinha tantas escolhas. Daniel tinha inúmeras escolhas. Daniel poderia seguir muito bem aquela vida de paganismo dentro da Babilônia. Daniel poderia muito bem, no seu coração, participar daqueles banquetes. Daniel poderia muito bem ter se misturado com aqueles outros jovens dentro daquela seleção. Mas Daniel conseguiu enxergar que, além de que Deus é quem dá a oportunidade, Daniel conseguiu reconhecer o momento exato da oportunidade dada por Deus. A oportunidade vem uma vez, e quem sabe as melhores oportunidades vêm pouquíssimas vezes. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar que fazemos parte de um projeto de Deus, num tempo adequado de Deus. Nós precisamos entender, trazendo uma alusão para o nosso tempo hoje, de que o fato de nós estarmos aqui no bairro Goiás é uma grande oportunidade que Deus nos deu de participarmos de um projeto que Deus colocou no coração do pastor Valdir, de participarmos de um projeto, de uma promessa feita para o bairro Goiás anos atrás. Nós precisamos reconhecer que nós estamos com uma grande oportunidade em mãos que foi dada por Deus. E essa oportunidade, além de ser reconhecida, precisa ser aproveitada. Quantas vezes Deus nos entrega missões aqui dentro? Quantas vezes Deus nos dá a oportunidade de participar de ministérios? Quantas vezes Deus nos dá a oportunidade de participarmos de campanhas? Deus nos dá oportunidades de participarmos de tantos eventos e projetos bacanas que tem aqui para as famílias e para as pessoas aqui dentro. E nós não sabemos reconhecer as oportunidades. E as oportunidades às vezes passam, e nós não conseguimos aproveitar e usufruir tudo aquilo que Deus projetou e entregou nas nossas mãos. Se Deus te deu a oportunidade para ficar na portaria, reconheça, é tempo de cumprir o propósito dado por Deus. Se Deus confiou em você o ministério da palavra, é tempo de se aperfeiçoar. É o ano de buscar mais conhecimento da palavra de Deus. É o ano de comer teologia. É o ano de comer mais da Bíblia. É o ano de aprofundar e aprender mais com os mestres da palavra. É o ano de aproveitar a oportunidade para a qual Deus te entregou o ministério. Se Deus está te dando a oportunidade de orar pelos irmãos, se Deus colocou nos seus lábios a palavra de profecia, ou a palavra da sabedoria, comece a buscar mais de Deus, aperfeiçoamento desses ministérios, para que eles possam ser desenvolvidos de uma forma mais graciosa. Se Deus colocou palavra de profecia na sua boca, comece a profetizar. Por que você não profetiza mais? Porque nós não profetizamos mais. Se Deus deu nas nossas vidas e no nosso ministério a oportunidade de profetizar e abençoar famílias. E hoje à tarde eu recebi a ligação de uma cliente que estava desesperada. Só que eu estava muito cansado naquele momento, estava muito corrido, mas eu atendi. E quando eu atendi a ligação, ela começou a chorar e contou um pouco mais da situação dela que ela estava vivenciando. E ela falou assim: eu vou tirar a minha vida hoje. Eu quero tirar a minha vida hoje. A minha família não me suporta mais. Eu fiz determinado negócio, perdi a única casa que eu tinha, 100%. Ela perdeu a única casa que ela tinha no valor de R$180 mil, que
que ela tinha conquistado ao longo de 40 anos na vida. Brigada com a mãe, brigada com os irmãos, brigada com a família, com depressão. E eu falei assim: Deus, eu vou aproveitar a oportunidade que o Senhor me deu. E comecei a lançar uma palavra de sabedoria da parte de Deus. E comecei a falar dos projetos que Deus tinha na vida daquela mulher. E comecei a falar o que Deus ia restaurar, o que Deus ia fazer na vida daquela mulher. E quando acabou a ligação, ela terminou com a alma mais leve. Eu falei: Deus, obrigado, porque o Senhor me fez entender que eu preciso aproveitar o dom e o ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos. E às vezes eu fico calado, às vezes eu não falo, às vezes eu não comunico, às vezes eu não me entrego, às vezes eu me recuo, mas eu preciso cumprir o ministério que o Senhor entregou nas minhas mãos, Senhor. Eu queria que você levantasse sua mão comigo essa noite. E quem sabe você está com o mesmo sentimento que passou pelo meu coração essa semana, de que eu tenho visto as oportunidades de Deus no meu ministério, na minha vida com Deus passar, e às vezes eu não tenho aproveitado. E eu queria que você levantasse sua mão essa noite e reconhecesse diante de Deus tudo aquilo que Deus tem feito por você, tudo aquilo que Deus tem feito no seu ministério. Às vezes você tem se acovardado, você tem se calado quando é para falar, você tem se ocultado quando é para levantar, você tem recuado quando Deus está dizendo: marcha, marcha, levanta a cabeça e marcha. É noite de reconhecer que Deus está dando oportunidades no nosso ministério e nós precisamos agarrá-las. Daniel fez isso, amados. Daniel agarrou as oportunidades e os dons que Deus havia colocado na mão dele. Quando tinha que interpretar sonhos, Daniel estava com uma vida com Deus repleta, uma vida em comunhão completa diante de Deus. E Deus deu a sabedoria do alto e ele conseguiu interpretar sonhos. Quando precisava de tomar alguma decisão, Deus deu sabedoria, porque Daniel estava na comunhão completa. Ele aproveitou as oportunidades e desenvolveu com maestria o seu ministério. E a minha oração essa noite para a igreja do bairro Goiás é que a nossa igreja saiba aproveitar as oportunidades que Deus tem dado para cada um dos nossos ministérios. Às vezes nós queremos as oportunidades de púlpito, mas Deus está dizendo: olha, eu estou colocando determinada família nas suas mãos. Você que sonha em pastorear, todos os domingos tem uma família nova para pastorear que aceita Jesus aqui. E nós às vezes não conseguimos reconhecer essas pequenas oportunidades, porque é através de pequenas oportunidades que Deus dá no nosso ministério é que nós vamos alcançando oportunidades maiores e oportunidades melhores. Daniel sabia reconhecer isso, aproveitou as pequenas, as médias e as grandes oportunidades do seu ministério. O tempo e as oportunidades. Se você abrir mão de uma oportunidade que Deus está te dando agora, talvez ela não volte mais. E talvez amanhã você conte para os seus netos ou para os seus filhos aquela grande chance que você deixou de aproveitar. Natan, por que você está falando tanto da vida ministerial? Eu poderia abordar aqui vários aspectos da vida em relação a oportunidades, mas Deus convergiu meu coração a focar no ministério, a focar nos dons que Ele entregou nas nossas mãos. E o tempo é agora. A hora é agora, não é amanhã, não é depois da manhã. O tempo de aproveitar o dom e o ministério que Deus nos deu é agora. Daniel aproveitou cada oportunidade no tempo adequado dado por Deus. Se ele não tivesse aproveitado as oportunidades no tempo adequado, Deus não teria honrado a vida dele e Deus não teria feito história na vida dele, daqueles jovens, da forma que fez. As oportunidades que você abraça hoje podem mudar gerações amanhã. Às vezes Deus coloca uma família para você cuidar. Às vezes Deus coloca uma palavra de profecia nos seus lábios. E essa palavra e esse ministério pode impactar uma família, pode impactar uma vida, uma pessoa, pode impactar um jovem. E esse jovem amanhã pode ocupar uma função de destaque na sociedade, seja aqui dentro da igreja, seja lá fora da igreja. Amanhã esse jovem, essa pessoa, essa família pode ocupar uma posição de honra que vai glorificar o nome de Deus. E com certeza,
Deus vai honrar você porque você soube aproveitar a oportunidade. E essa fase de aproveitamento de oportunidades começa a impactar gerações de maneira que nós não conseguimos enxergar. O trabalho desenvolvido hoje pode impactar a geração dos filhos dos nossos filhos. É porque muitas vezes elas parecem como icebergs. A gente só vê a pontinha, mas lá no fundo tem uma estrutura monstruosa para ser aproveitada. O tempo é uma das moedas de troca mais valiosa. O tempo jamais vai voltar. Este culto jamais vai voltar. Essa campanha jamais vai voltar. O dia de hoje jamais vai voltar. Então nós temos que aproveitá-lo e convergir em direção àquilo que Deus tem nos entregado. Quantas vezes eu fui covarde diante de Deus? Eu reconheço. Quantas vezes eu me escondi diante de Deus? Eu reconheço. Quantas vezes eu achei que o dinheiro ia me dar a felicidade que eu precisava e por isso eu busquei ansiosamente pelo trabalho, somente pelo trabalho. E quantas vezes a minha alma ficou amargurada por conta dessas decisões. Mas chega um momento em que Deus começa a despertar o nosso coração. Chega um momento em que Ele começa a colocar na balança o que realmente é importante. Chega um momento em que nós olhamos para o tempo e percebemos que o melhor tempo investido é aquele tempo investido diante de Deus. Que o melhor tempo investido é aquele investido diante de Deus, cumprindo com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, cumprindo com aquilo que Deus pediu para nós cumprirmos, porque esse tempo não vai voltar mais. Esse tempo não vai voltar mais. E eu caminho para a conclusão dizendo: e se hoje fosse o nosso último dia? E se essa semana fosse o nosso último dia? E se nós estivéssemos vivendo os nossos últimos dias de vida? Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, em meados de 2005, em alguns hospitais norte-americanos, e fizeram a seguinte pergunta para as pessoas que estavam em estado terminal: quais as oportunidades que você queria ter aproveitado mais? E quase que unanimemente, 90% das pessoas responderam: eu queria ter buscado um tempo maior com Deus. Eu queria ter aproveitado um tempo de maior qualidade diante de Deus. É porque quando nós percebemos que o tempo está escasso e colocamos na balança, nós entendemos aquilo que realmente é importante. Quanto tempo nós temos de vida? Talvez hoje seja o meu último dia, talvez hoje seja o seu último dia. Talvez nós estamos vivendo os últimos meses de vida. E por isso nós precisamos avaliar o que nós temos feito com o nosso tempo. Precisamos usar o nosso tempo para a glória de Deus, diante de Deus, para cumprir o propósito de Deus. Fique de pé comigo. Se nós soubermos reconhecer que é Deus quem nos dá a oportunidade, que é Deus quem nos dá o tempo, que é Deus quem nos dá as circunstâncias, nós aproveitaríamos melhor o tempo com Deus. E se nós estivermos nos nossos últimos dias de vida? E se nós estivermos nos nossos últimos dias de vida? Eu quero deixar essa reflexão com vocês. Feche seu olho comigo. Deus, primeiro eu quero te pedir perdão, Pai. Eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu fui covarde, Senhor. Pai, me perdoe por todas as vezes que eu fui covarde no teu ministério. Me perdoe porque o Senhor tantas vezes, ó Pai, me incentivou a buscar mais, Pai. E às vezes nós não buscamos. Pai, porque tantas vezes o Senhor nos motivou a ler mais a Bíblia e nós fomos para a rede social, Pai. Pai, porque tantas vezes o Senhor nos capacitou, nos renovou, nos alegrou, e nós deixamos, ó Pai, as oportunidades dos nossos ministérios e vida com o Senhor passar. Deus, mas nessa noite é noite de reflexão diante do Senhor. É noite de reconhecer, Pai, que nós não temos o controle da nossa vida, não temos o controle do nosso tempo.
É noite de reconhecer que precisamos aproveitar a oportunidade que o Senhor tem dado. É noite de reconhecer que foi o Senhor quem nos colocou na igreja do bairro Goiás. É noite de reconhecer que é aqui, Senhor, nesse tempo, nessa oportunidade, que o Senhor vai abençoar as nossas famílias, que o Senhor vai desenvolver o nosso ministério, que o Senhor vai honrar a nossa vida, que o Senhor vai nos ajudar a encontrar o nosso galardão. Nos ajude a aproveitar melhor as oportunidades, assim como o Senhor deu graça para Daniel aproveitar, Pai, aquelas que o Senhor concedeu a ele. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Em teu nome, Pai. Amém. Amados, muito obrigado. Deus abençoe a todos.